Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos estudando a sua palavra por esses meios. Agradecemos por essa providência nesses tempos. Pedimos a direção do Senhor pelo teu Espírito e pedimos que também nossos corações estejam abertos para receber toda a palavra que for ministrada hoje. Essas coisas te pedimos e damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Gálatas capítulo 4. Diz: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e nos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois a escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Só dar um resuminho, né? Nós vimos no capítulo anterior, na realidade, começando no finalzinho do capítulo 2 até o final do capítulo 3, Paulo estava dando vários princípios da palavra e em que isso daí iria ser influenciado ou seria antagônico a essas doutrinas que ele punha, se o homem quisesse, se o cristão voltasse a querer ser justificado ou ser salvo pela fé, ou juntar a lei com a graça, né? E
Ao fazer isso daí, tudo que era a verdade trazida pelo Senhor, e ele mostra esses vários pontos, e na realidade ia contradizer tudo que fazia. E Paulo usa esses exemplos doutrinários e também usa os exemplos deles próprios, né, dos próprios judeus. Então, no capítulo 2, 19 até o 21, nós vemos que o fato de eles, se quisessem trazer a lei como justificação ou salvação, eles iam com isso negligenciar o fato de que o cristão está morto para a lei. Ora, se ele mostra claramente que Cristo, com a sua obra, condenou, ou acabou com o velho homem, né? A lei já não tinha efeito sobre ele. Então, para que voltar à lei? Então, seria uma contradição eu querer voltar à lei, sabendo que o cristão está morto já, né, para a lei. No capítulo 3, do versículo 1 a 5, abraçar a lei e misturar junto com a graça, voltar à lei, né, vai atestar contra a história dos próprios Gálatas, porque eles tinham sido salvos sem lei, eles eram, a maioria deles, gentios, e eles não foram salvos por nenhuma lei, eles foram salvos por ouvir o Evangelho. E agora, salvos, vão voltar à lei de novo. Contradição. Os versículos de 3 a 9 do capítulo 3, ele usa o exemplo de Abraão. Ele foi justificado, o dito justo, tido como justo, quando? 430 anos antes da lei. Então, se ele mostra o exemplo de Abraão, e nós achamos que agora tem que receber a lei depois da graça, ou juntar junto com a graça a lei, está contradizendo aquilo que foi a promessa que o Senhor justificou a Abraão antes mesmo da lei existir, ou qualquer outra coisa. Também depois, no versículos 10 a 12 do capítulo 3, nós vemos que ele usa as próprias escrituras, através de Moisés e Abacuque, que o justo viverá da fé. Então, se ele vive da fé, se ele vai viver pela fé, por que voltar na lei que mata? Contradição outra vez. Daí ele vai para o versículo de 13 a 14 do capítulo 3 de Gálatas, ele mostra que o fato de querer juntar a lei e a graça iria colocar a obra de Cristo num patamar inferior à lei. Porque se eu sou salvo pela obra de Cristo e agora eu tenho que guardar a lei é mais importante do que a obra de Cristo. Então ele mostra outra vez a contradição em fazer isso. E na última parte, dos versículos 15 ao 25, a gente vê que a promessa, as bênçãos conectadas com a promessa vão ser negligenciadas, vai ser colocada de lado, porque se ela era pela fé, sem lei, e agora eu volto para a lei, as promessas também ficam sem efeito, porque a lei vem tirar a promessa. E não é assim, a promessa é imutável, Deus não vai alterar. Então, nós vemos nesse capítulo 3, no pedacinho do 2, tudo que Paulo mostrou e que ou querer misturar graça com lei iria contradizendo com a palavra de Deus. E com isso, então, a gente vê claramente que não era possível. Agora, no capítulo 4, ele vai mostrar o que pode produzir você querer misturar a graça com a lei. Os malefícios que pode trazer para a vida do cristão. Os problemas que vai trazer para a vida do cristão, se ele quiser fazer isso. E ele começa, então, a mostrar são, acho que, 3 coisas que ele mostra nos versículos de 1 a 5, ele mostra claramente que o crente que se colocar debaixo da servidão da lei, ele vai perder a sua liberdade de filiação na presença de Deus. Ele não perde a filiação, na realidade, ele perde a liberdade de ser um filho de Deus, porque ele está, de novo, se colocando debaixo de um juiz, né? de um senhor, né? Ou da lei. A outra coisa, dos versículos 12 a 16, se você, como cristão, começar a fazer regras para comportamento, para se tornar santo ou qualquer coisa,
você enfraquece e vai restringir a manifestação das afeições que nós temos para com os crentes. Ele mostra isso no versículo de 2 a 16 do capítulo 4. De 17 a 21, ele mostra que querer agarrar a lei vai fazer com que o discernimento do cristão seja diminuído. E ele vai impedir o desenvolvimento do caráter de Cristo se formar no cristão. E na última parte, do 22 ao 31, uma pessoa que queira querer guardar a lei, um cristão guardar a lei, ele vai começar a perseguir aqueles que vivem na liberdade da graça e assim vai ser uma fonte de contenda entre os irmãos, trazendo problemas entre os irmãos. Então, esse capítulo 4, agora, Paulo vai entrar numa outra espécie de coisa. Ele vai mostrar que aquilo que, para nós, no começo, parecia até um negócio que, realmente, se eu tiver a lei, fica mais fácil, né, ser cristão. Eu só sigo o que está na lei. Mas Deus não quer isso, né? Agora, se eu fizer isso, eu vou trazer esses malefícios para a minha própria vida e para a vida da Assembleia também, como nós vamos ver nesse capítulo 4. Então, como o irmão falou, o capítulo 4 ele apresenta questões práticas, né? Questões morais, os problemas de se misturar a lei e a graça, né? Os problemas do legalismo. Enquanto no capítulo 3, Paulo apresenta verdades doutrinais, né? Apresentando vários exemplos, né? Uma argumentação contundente, firme, ancorada na experiência dos Gálatas, ancorada na experiência de Abraão, na experiência do próprio Senhor Jesus Cristo e também na palavra de Deus, né? Ele mostra de forma incontestável o aspecto doutrinal. Agora, no capítulo 4, vem um aspecto prático, né? E os problemas de se misturar, os aspectos negativos de se misturar a lei com a graça, né? O perigo do legalismo. E no final do capítulo 3, Paulo nos apresenta a questão de sermos filhos de Deus, né? E eu até pedi para o irmão Lineu, no nosso último estudo, a falar um pouco sobre isso. E aí o irmão falou sobre adoção, que é a filiação, etc. E esse tema, ele tem relevância nos primeiros versículos aqui. Os primeiros versículos do capítulo 4, o tema da filiação, que é o termo correto, onde na nossa tradução é colocada como adoção de filhos, o termo correto seria filiação. O termo correto é filiação. E o capítulo 4, Paulo já começa demonstrando o primeiro aspecto negativo, né? O primeiro resultado negativo de se misturar a lei com a graça, que é o que o irmão falou, né? A perda da liberdade da nossa filiação. Nós não perdemos a posição de filho. Isso, uma vez filho, sempre filho. Mas quando nós misturamos, colocamos o legalismo em prática, nós perdemos a liberdade dessa filiação. E é isso que Paulo vai tratar, vai introduzir nos primeiros versículos. E é um tema que é de suma importância. Aqui ele usa termos como meninos, né? Em algumas versões, crianças, e depois ele aponta ali a questão de filho. Então é bem interessante o irmão já começar explicando, refrescando a nossa memória esses termos. E é de suma importância nós entendermos de uma vez por todas a grande importância da filiação, de sermos filhos de Deus, da nossa posição, para que a gente possa entender o que era quando nós éramos meninos. O que é ser um menino, o que é ser uma criança e o que é ser um filho. Essas diferenças têm que ficar bem claras em nossas mentes, em nossos corações, para que nós não negligenciemos essa posição. Nós temos uma posição de filhos. Em outro tempo, fomos crianças, fomos meninos, mas agora somos filhos. E aí, se algum irmão quiser explicar, adentrar, aprofundar nesse tema, sobre a nossa posição de filho, a nossa filiação, em contraste com a questão de ser uma criança, fique à vontade. Filiação é uma coisa exclusiva do cristão. Nenhum judeu
foi tornado filho de Deus. Eles eram chamados de crianças, né? Aqui, na realidade, essa parte que Paulo está falando, no versículos de 1 a 5, ele está usando, de 1 a 11, aliás, ele está usando uma figura de uma família judaica. A família judaica, eles têm, até hoje eles fazem isso, é um ritual que eles têm que chama Bar Mitzvah. Esse ritual é o seguinte: nós sabemos que a palavra adoção, para nós, tem um cunho, porque nós usamos no dia a dia a adoção, como pegar um que não é seu filho e fazer ele ficar seu filho, ser seu filho. No sentido de até chamar de filho adotivo. Esse é um filho adotivo. Quando você fala é um filho adotivo, você bom, você não tem o DNA do pai, dos pais. É filho de algum outro pai, mas não é desse, entendeu? Mas não é isso que Deus faz com o cristão. Na realidade, ele usa o exemplo da família judaica, porque na família judaica, em figura, acontece o que é o cristão. Ele nasce no novo nascimento, então ele ainda é uma criança. E nesse ritual judeu, até a idade dos 13 anos, a criança era um patamar inferior na hierarquia da família. Antes de completar os 13 anos, uma criança era tratada como criança. E não tinha regalias nenhuma em relação a um filho já com mais de 13 anos. Então, quando ele fazia 13 anos, ele era apresentado aos sacerdotes, aos rabinos e tudo mais, né? A família fazia uma festa, e daquele dia em diante, ele passava a ser considerado filho, herdeiro daquela família, verdadeiro herdeiro. Antes dos 13 não era, ele era apenas uma criança que estava em fase como um bebê. Ele ainda estava sendo alimentado, estava crescendo, aprendendo as coisas e tal. E ele precisava de um tutor. Por isso que ele fala no versículo: não digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, ora, o herdeiro é menino, ele está falando de um cristão recém-nascido. Ele já, a partir do momento que ele acabou de se converter ou nascer de novo, se a gente pode dizer assim, ele recebeu a semente divina e ele está pronto para ouvir, ele ainda é um menino, ele precisa de alguém para ensinar o caminho para ele. Até que ele tenha maturidade suficiente para ser, então, adotado como filho. Esse adotado não é que ele era um filho estranho, ele é da própria casa, é descendente mesmo. Mas ele passa, é como se fosse uma adoção do seu próprio filho. Agora ele é meu filho. De 13 em diante, agora ele é meu filho. Então, quando ele está maduro, então, quando você crê no Evangelho, a sua salvação é selada no Espírito Santo, isso muda totalmente a história, né? Então, aquele recém-nascido, o novo nascido lá, que está em conflito em Romanos 7, quando ele chega no final e fala: quem me livrará da curva dessa morte? Fala: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma pessoa que amadureceu, ele aprendeu, através de todos os sofrimentos que passou nesse período, as experiências que passou, ele aprendeu que estava fora dele conseguir o domínio. O domínio vinha de fora, era do Senhor Jesus Cristo. Ele podia livrá-lo do corpo dessa morte. Então, em suma, o que Paulo está falando aqui, ele está usando o exemplo de uma família para mostrar como é o cristão. E é lógico, um filho de Deus tem agora filiação, o que significa dizer que tem um acesso direto à presença de Deus, sem intermediários. Nós, quando oramos hoje, nos dirigimos a Deus como nosso Pai. Bendito, meu irmão orou, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Nós podemos dizer isso hoje. Nunca no Antigo Testamento um judeu se dirigiu numa oração a Deus como Pai. O único que nós vemos fazendo, que começa a fazer isso, é o Senhor Jesus aqui na Terra. Quando ele orava, enquanto estava aqui na Terra, ele falava Pai, ele sempre começava como Pai. Quando ele ensinou os seus discípulos a orarem, eles pediram: ensina-nos como orar,
que ele fala, como é que começa a oração? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. O Pai nosso. Ele mostrou para eles como é que era falar Pai. Mas até aí, então, eles não podiam fazer isso. Porém, quando o Senhor Jesus morre e ressuscita dentre os mortos, depois de sepultado, ressuscita dentre os mortos, ele fala, agora vai para meus irmãos e diga que vou para meu Pai, meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Era possível agora a filiação, porque havia agora já um homem ressuscitado dentre os mortos, Cristo Jesus, que foi justificado por uma obra, um sacrifício perfeito e levado à presença de Deus. E agora, lá nos céus glorificado, é o cabeça daquilo que ele, derramando o Espírito Santo, começa aqui na terra, o corpo de Cristo. Então, nós hoje somos filhos por filiação, somos feitos filhos para Deus, por intermédio dessa obra. Fica bem claro que Paulo está mostrando aqui, que enquanto ele está debaixo de tutores e de curadores, até o tempo determinado pelo pai, ele é um menino, ele não é ainda um filho. Mas ele fala aqui no versículo 3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo aqui vem o versículo, mas vindo à plenitude do tempo. As nossas versões todas trazem, vindo à plenitude dos tempos. Isso em Efésios fala, eu acho que fala isso daí, mas não é a mesma coisa. A plenitude dos tempos que fala em Efésios é o milênio. Aqui ele não está falando do milênio, ele está falando da vinda de Cristo mesmo, que é a plenitude do tempo. A plenitude do tempo, porque quando fala tempo no singular, é diferente de tempo no plural. A plenitude do tempo que ele está falando aqui é o tempo desde Adão até, ou desde Moisés até Cristo, que foi quando teve um tutor. A lei veio tutoriando o homem até a vinda de Cristo. E agora ele tinha, então, já com Cristo morrendo, fazendo a redenção e morrendo por nós e ressuscitando entre os mortos, ele deu fim ao velho homem, acabou com Adão e criou fez uma nova criação, e da qual nós somos agora feitos filhos para Deus. Então, esse exemplo da família, acho que é mais para ilustrar o que significa isso. Então, o que acontece? Se eu vou querer guardar a lei de novo, eu vou, praticamente, com isso, perder a liberdade que eu tenho como filho agora, porque eu estou me colocando debaixo de uma lei de novo. Ora, se Cristo, morrendo na cruz, ressuscitando entre os mortos, depois de morto na cruz e sepultado, e ressuscitando, ele vem nos libertar da lei, se eu me ponho debaixo da lei de novo, eu perco o privilégio e a liberdade que a lei de espírito de vida me dá. Eu passo a ser, então, uma pessoa outra vez debaixo da lei. Eu vou voltar para Romanos 7. Vou ficar lá miserável, o homem que sou. Eu quero fazer o bem e não consigo. O mal que eu não quero, eu faço. Então, não dá para fazer isso. Isso daí é uma coisa que acaba negando, fazer isso acaba desfazendo o que Cristo fez na cruz. Ele simplesmente está falando, eu sou filho, mas eu quero continuar como servo. Eu não quero ser filho, eu quero continuar sendo menino. É não querer crescer no conhecimento de quem Deus é. Então, nós não podemos pensar... E aqui não é só a lei, né? Você vê claramente que ele fala aqui de rudimentos do mundo. Nós estamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Porque aqui ele está falando não só dos judeus, mas também dos gentios, que se converteram dos ídolos para Deus. E os judeus se converteram de uma religião que Deus tinha criado para Deus também. Tanto a religião dos pagãos quanto a religião dos judeus tinham rituais e sacrifícios. Só que a dos pagãos tinham rituais que eram totalmente fora, né? Eram rituais de orgias e tudo mais. Mas o judaísmo, Deus mesmo deu para Israel.
E tinha rituais de sacrifício de animais e tudo mais, mas tinha uma lei também. Mas eles tiveram que sair disso aí para vir para a nova criação. Os rudimentos do mundo que fala aqui é a religião. Qualquer forma de religião. Por isso que lá em Hebreus ele fala, deixando, portanto, os rudimentos da doutrina, de batismo, disso, de festas, vamos prosseguir para as coisas excelentes. A doutrina básica que ele está falando é o judaísmo, lá em Hebreus. Então ele estava mostrando que o judaísmo tem figuras, mas ele é rudimento. Vamos deixar os rudimentos de batismos, de coisas assim, e vamos para o que é verdadeiro. Já não precisamos mais da figura quando a gente tem a pessoa conosco, né? Uma vez que nós temos Cristo ressuscitado entre os mortos, nós não precisamos de mais nenhuma figura dele. Ele está vivo e acessível a nós, porque nós estamos nele, diante do Pai. E quando Deus vê a Cristo Jesus, vê a nós. E nós vemos o Pai por meio de Cristo. Então fica bem claro isso, né? Se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. É interessante o versículo em Romanos 8, que ele cita também essa adoção, ou filiação. Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, mostrando que nosso relacionamento com Deus não é mais se eu seguir as regras tudo certinho, eu vou conseguir chegar a Ele e apresentar meu pedido ou alguma coisa. Não, nós temos a relação de pai e filho, é isso que ele diz aqui, e não um espírito de escravidão, que eu tenho que obedecer regras e leis e tudo mais para alcançar, mas de filho. É a mesma coisa que nosso tratamento com nossos pais. Nós temos uma liberdade de chegar até eles que uma pessoa de fora não vai ter, uma pessoa que é de outra família não vai ter. Agora, quando nós nos pomos debaixo da escravidão, debaixo da lei, é como os irmãos têm falado. Não que nós vamos perder nossa posição de filhos. Não, nós somos filhos, isso é um fato imutável. Mas nós não vamos desfrutar disso. Imagina nossa relação com o nosso pai. Se a gente cometer algo muito grave contra o nosso pai, pode ser que ele fique chateado, mas ele vai perdoar. Agora, lá no fundo, a gente fica pensando, será que ele vai me perdoar? Nós, dentro de nós, ficamos com algo que nos prende. E isso pode afetar o meu lado, o eu desfrutar dessa comunhão. Mas é imutável a posição, eu não vou deixar de ser filho. E pode ter certeza que quando nós chegarmos aos nossos pais ou chegarmos a Deus e confessarmos, pedirmos perdão, e confessarmos nossos pecados, nós ganharemos o perdão e estaremos restituídos novamente a essa comunhão. Mas a posição é imutável. O desfrute dessa posição que pode ser quebrado quando nós nos colocamos debaixo da lei novamente. Porque nós não vamos conseguir obedecer à lei. E isso vai causar em nós esse sentimento de falha e de que nós não somos dignos de ter essa comunhão. A plenitude do tempo, gostaria de falar um pouco mais dela, porque eu falei que era da lei, mas é de Abraão até Cristo, que é o período em que o homem é testado na carne, está sob provação no seu estado na carne, né? 3 coisas que os santos do Antigo Testamento não tinham. Eles não conheciam a Deus como Pai, eles não tinham a obra de Cristo ainda realizada, todo o sacrifício que eles faziam não era para perdão de pecados, mas era para memória de pecados, porque eles tinham que repetir esses. Se fossem sacrifícios que apagassem o pecado, não havia necessidade de repetir. Mas todo ano eles tinham que repetir o sacrifício, entendeu? Então não tirava os pecados, só passava por cima deles, mas ia sendo colocado. O irmão dá um exemplo,
como se esses pecados praticados no Antigo Testamento e levados ao sacrifício lá no altar, Deus colocasse na prateleira eles e até esperar a vinda de Cristo. Quando viesse a plenitude do tempo, Cristo vindo aqui, eles iam ser resolvidos esses pecados. Aí, sim, com um sacrifício definitivo, um só sacrifício para tudo. E a terceira coisa que eles não tinham nem nunca tiveram era o Espírito de Deus habitando neles. Interessante que pela encarnação de Cristo, Cristo vindo em forma de homem, se feito homem e vindo aqui na Terra, ele se revelou, ele revelou o Pai e o Filho para nós. Ele passou a falar, se quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Porque ele estava revelando essas duas coisas que os judeus não tinham. O homem, desde Abraão até Cristo, eles não tinham isso. A outra coisa é que o sacrifício dele de redenção trouxe para nós agora o conhecimento, ele tendo morrido, que todos os nossos pecados foram pagos e que essa redenção nos coloca agora em uma posição de libertados dessa lei, comprados para um propósito, para nos libertar. Isso que Deus fez. E a terceira coisa foi quando Cristo subiu aos céus. Ele morreu, ele fez a redenção. Quando ele subiu aos céus, que ele ressuscitou e subiu aos céus, com isso, então, ele recebeu o Espírito Santo e fez a terceira coisa que o Antigo Testamento não tinha. Então, eles do Antigo Testamento não poderiam ser aperfeiçoados enquanto Cristo não viesse e ressuscitasse e subisse aos céus. E ainda não estão perfeitos, porque ainda depende de mais a última fase de tudo isso, que é quando nós formos ressuscitados dentre os mortos no arrebatamento, transformados, estaremos com Cristo e voltaremos e manifestaremos a glória de Deus aqui na terra no milênio. Aí, então, todos os santos do Antigo Testamento serão aperfeiçoados também em Cristo Jesus. Não terão a posição da igreja, mas eles terão uma posição na família de Deus nos céus, né? Como tem já, né? O interessante é que o irmão Bruce coloca sobre a plenitude do tempo, né? No livro, no comentário, ele faz uma distinção. Ele diz que o termo correto aqui é no singular. Versículo 4. Mas vindo a plenitude do tempo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Na tradução brasileira, ele coloca dessa forma, ele coloca no singular, né, na tradução brasileira. Versículo 4 diz: mas quando veio o cumprimento do tempo, enviou Deus a seu Filho. Aí ele continua, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E aí o irmão ele faz essa distinção de que essa plenitude do tempo aqui, que seria a plenitude do tempo no singular, aqui em Gálatas 4:4, é diferente da plenitude dos tempos que está descrita lá em Efésios, que seria a questão da manifestação do Senhor Jesus Cristo no milênio. Ele coloca isso de maneira bem diferente. É interessante. No plural dos tempos, porque no milênio ele vai resolver tudo, né? Todos os tempos em que Deus tratou com o homem, todas as dispensações, o milênio é a última dispensação. Depois do milênio vem a eternidade, porque, em questão de bênção, né? Depois do milênio, terminados os 1000 anos, vai ter o juízo final, né? Que vai ser o grande trono branco, o grande trono, né, de juízo, em que Deus vai julgar e condenar, né? Vai trazer eles vão ser ressuscitados para a condenação e ser lançados no lago de fogo. Aí entra o estado eterno. Então, o milênio é a última tratativa de Deus com o homem. Então, houve, então, o período, a dispensação da lei, em que o homem andou debaixo de uma lei. Houve a dispensação, estamos na dispensação da graça agora,
onde é tudo por graça, e depois vem a dispensação do milênio. Então, essas três dispensações, o milênio é a conclusão, né, que chega então a falar que a plenitude, a dispensação ou a administração da plenitude dos tempos. Esse versículo de Efésios 1:10 é dito dispensação ou administração da plenitude dos tempos, de todos os tempos. Ali vai ser feito. Diferente de Cristo vindo aqui na plenitude do tempo, que era o tempo de provação do homem de 4.000 anos, desde Abraão até a vinda de Cristo. Agora, uma lição que isso fica para a gente é prestar atenção nos detalhes da Bíblia. Como os irmãos sempre falam, né? Deus ele não é redundante. Se existem palavras distintas na palavra, são aspectos distintos que o Senhor quer trazer à tona. Se está no plural, se está no singular, é diferente. Se está nós, se está vós, é diferente. E tudo isso a gente, prestando atenção, nos ajuda a entender o que a passagem realmente está querendo dizer. A obra de Cristo, no versículo 4, ela fala que, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Isso está falando dos judeus, para remir os que estavam debaixo da lei. E depois, no versículo 8, ele fala assim: mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que, por natureza, não são deuses. Aqui são os gentios, né? Então, a obra de Cristo veio tirar aquele que estava sob a lei, veio tirar da lei, e aquele que não tinha lei, veio tirar dessa posição que ele estava, de sem lei. E veio e trouxe, então, né, esses que não tinham liberdade, que eram servos, por assim dizer, né, da lei, eles eram obrigados a servir a lei, e esses outros que não eram servos de nada, né, na verdade eram libertinos, né, na sua vida, que o gentio era aquele que não tinha lei alguma, e o judeu ou os filhos de Israel eram aqueles que tinham a lei. Então, aqueles que tinham a lei ou aqueles que não tinham a lei, nenhum deles poderia ser justificado. Mas Cristo precisou vir para libertar, né, no versículo 4, 5, para remir os que estavam debaixo da lei. E no 8, quando está falando dos gentios aqui, né? Então ele veio trazer, por isso que lá em 2 Coríntios 10, né, fala que hoje existe, não desde perdão, não é 2 Coríntios, é 1 Coríntios 10, é isso? Quando fala que aqui, 1 Coríntios 10, versículo 32, quando vai falar dos três povos agora que existem, né? Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem os gregos, os gentios, né? Nem a igreja de Deus, né? Então Deus está tirando hoje, né, dentre os gentios e dentre os judeus, maiormente ele fez isso no início da igreja, né? Um povo para si, né? Então o gentio não voltava para a lei e obviamente o judeu não tinha a liberdade de andar como um gentio, né? Mas cada um desses, saindo da posição que estavam anteriormente, eles se dirigem agora para fazer um novo homem em Cristo, uma nova criação, né? Então, com novas regras, vamos dizer assim, né? Uma nova
esperança, novos objetivos, enfim, um novo destino, né? Algo totalmente diferente daquilo que havia tanto no judaísmo como entre os gentios. Né? E a gente vê aqui no versículo 6, mostrando a Trindade, né? Deus Pai, né? O Filho e o Espírito, nesse versículo. Essa obra, essa filiação a que somos feitos filhos, né? Tornados filhos para Deus agora, é uma obra perfeita, porque envolve as três pessoas da Trindade fazendo isso. E ela serve não é só para judeu, não, porque no versículo 5 fala para nos remir. Isso aí são os judeus, como o irmão estava falando. E no 6 fala porque sois filhos. Esse vós sois são os gentios que também são filhos de Deus. Paulo, sempre quando usa nós e vós, ele está fazendo a diferença entre judeu e gentil. A maioria das vezes que você vê no texto é isso assim. Quando ele vai falar dos gentios, fala vós. Quando ele vai se incluir como judeu, ele fala nós, da nossa nação, né? E aqui ele faz isso, ele fala para nos remir, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de nós recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, então ele está falando dos outros também. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Deus, de seu Filho, que clama Abba Pai. E esse Abba Pai é um modo íntimo de se dirigir a Deus. Nós vemos que o Senhor Jesus, em Marcos 2, se eu não me engano, ele vai orar, ele fala, Abba Pai. Não é 2, não. É Marcos, quando ele está no Getsemane, para livrar do 14, capítulo 14. Marcos 14. A minha Bíblia de papel ainda não vai tão rápido como a digital de vocês aí. Marcos 14, versículo 36. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, o Senhor Jesus se dirigiu ao Pai como Abba, Pai. E agora, no versículo 6 aqui, nós vemos que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai também. É o Espírito que clama. Na realidade, nós sabemos que o Espírito em nós nos capacita a nos dirigir a Deus. Por isso que nós nunca louvamos o Espírito Santo ou oramos para o Espírito Santo. Nós oramos no Espírito Santo a Deus. Porque a obra do Espírito em nós é glorificar a Cristo. E ele não é para ser glorificado de maneira nenhuma. Então, muitos hinos que falam louve ao Espírito Santo, louvor ao Espírito Santo e homenageia ou glorifica o Espírito Santo, estão totalmente fora da palavra de Deus isso, né? E o fato de nós termos essa intimidade de aproximação ao Pai por meio da obra de Cristo, não torna, de modo nenhum, a libertinagem de usar de intimidade com o Senhor como se ele fosse, como nós vemos em algumas religiões, se dirigindo a coisas que são depreciativas até da pessoa de Deus, né? Eu já vi o homem lá em cima, coisa assim, sabe? O amigão, eu lembro um tempo de catolicismo em que existia um movimento chamado TLC, em que eles ensinavam você a se dirigir a Deus, a Cristo, como um amigão, seu amigão. E o fato dele nos chamar irmãos não nos autoriza a chamar Cristo de nosso irmão. De modo nenhum. Ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode nos chamar de irmão, mas nós não devemos nos dirigir a ele como, nosso irmão, arruma aí a nossa situação. Não é assim. Nunca foi e nunca deverá ser. Nós temos que ter reverência quando nos dirigimos a Deus. Apesar de ser numa intimidade de falar Abba Pai, que é um termo muito íntimo que o Senhor Jesus teve no momento de grande agonia que ele estava ali, sabendo que estava esperando ele adiante lá. Ele fala, mas faça-se a tua vontade.
mas ele se dirigiu a Deus ali como Abba Pai, nós vemos em Marcos, né? O fato de o cristão querer voltar à lei colocou Paulo até com um certo receio, que o versículo 11 fala, receio de vós, que ele tinha o receio de que ele tivesse trabalhado em vão, porque se eles voltam para a lei, tudo que Paulo pregou não teve valor nenhum, porque eles perderam a liberdade em Cristo. E o que Paulo estava pregando, o evangelho, os mistérios que Paulo revelou, o seu evangelho, o que era? Libertação do pecado, total libertação do pecado. E agora você vai voltar à lei? Então, esse é o ponto que os Gálatas tinham que entender, que a prática disso era corrosivo para o cristão, iria causar danos para a sua vida cristã, ia interferir na sua maturidade, ele não ia crescer no conhecimento de Deus e ia ficar uma coisa, um cristão, como a gente pode dizer, um cristão meia boca, né? Não chegou lá ainda e não vai chegar porque não está crescendo. Ele não está apto a fazer isso porque ele não está tendo essa liberdade de filiação. A liberdade de ser um filho de Deus. Essa liberdade, ninguém deve nunca colocar nada diante dela para interromper essa liberdade. Porque a filiação você não interrompe. Uma vez filho, é sempre filho mesmo. Por mais mal criado que meus filhos possam ter sido, por mais coisa errada que eles possam fazer na vida, os nossos filhos são nossos filhos até o final. Você vai ter seus filhos até o final, como filhos. Ninguém rejeita um filho. Agora, nós podemos, em desobediência, não gozar da plena filiação ou da liberdade dessa filiação, né? Por causa da nossa consciência, não por causa de Deus. E o exercício dessa liberdade, ela é algo individual, né? Porque no versículo 7, Paulo já trata aqui na questão individual. Ele fala assim no versículo 7, assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, Paulo já usa a questão aqui de filho no singular, és filho, és herdeiro e és filho, justamente que nós temos que exercer essa liberdade da filiação individualmente, né? Eu não posso simplesmente usar isso coletivamente, mas eu tenho que ter esse aspecto prático dessa liberdade individualmente na minha vida. E realmente eu não posso deixar de lado essa liberdade. A liberdade de desfrutar essa posição, a posição de filho, a posição de filiação. Uma vez filho, sempre filho. Então, o fato de, muitas vezes, o crente se voltar para o legalismo não anula este fato de que ele é filho de Deus, mas restringe a liberdade que ele tem, o regozijo que ele tem nessa grande verdade. Então, realmente, é algo que temos que estar percebidos. Esse é outro dos versículos que a gente fala aqui, é um detalhe, né? Nota o detalhe, o versículo 6, ele está falando vós, e porque vós sois filhos. Quando ele está falando de um grupo, eu posso falar, vós sois filhos de Deus. Mas quando eu vou falar do exercício individual, que é a filiação, é uma coisa individual, eu não posso viver do exercício de filiação do Rafael para a minha vida. Eu tenho que ter o meu exercício nessa filiação. Então ele muda o pronome de vós para tu. Assim ele fala, assim que já tu não és mais servo. Ele está falando individualmente. Ele muda para o indivíduo, não para o coletivo. Porque nós não temos um exercício coletivo de comunhão com Deus. Nesse sentido. É individual. A filiação é individual. Lógico que nós temos coletivo, e aí nunca a gente vê bem claro na palavra individual, é a adoração. Porque a adoração é uma coisa coletiva. A adoração não é... Você não está adorando sozinho na Assembleia. Você está com todos adorando. E aí a adoração sempre... A adoração, para ser a expressão do que é adoração, deve ser coletiva sempre.
Não vou dizer que uma pessoa não possa, como a gente vê, e Abraão adorou a Deus. Mas essa adoração que ele está falando de adorou a Deus é prestar reverência a Deus. Mas adorar a Deus como o Deus que fez todas essas coisas por nós, louvando e dando glórias a Ele, tem que ser coletivo. Porque o Darby fala sobre isso. Supor que um homem sozinho possa fazer uma perfeita adoração a Deus, ele tem que estar tão santo que ele passa a ser o próprio Deus. Não sei se vocês entenderam a postura, o que é que ele está querendo dizer com isso. Porque o que é adoração a Deus? Adoração porque tudo que ele fez por nós. Agora, se eu vou sozinho adorar, eu vou adorar pelo que ele fez por mim. Como se eu fosse a única expressão do seu amor. E não sou. Porque ele não amou só o Irineu naquela cruz. Ele amou todos naquela cruz. Então, a adoração que sobe a Deus como louvor pleno da obra de Cristo, daquilo que foi feito por nós, tem que ser coletivo. Tem que ser a expressão da coletividade. Todos aqueles reunidos a seu nome, louvando e adorando. E aí é uma adoração perfeita, porque é a adoração que parte do Espírito de Deus, juntando os seus para adoração a Deus. Isso é muito importante. E a gente vê que quando é adoração, é coletivo, mas quando se fala de filiação, do seu andar, é individual. Salvação é individual. Nunca se vê assim. Porque nós, quando ele fala do grupo, nós fomos salvos por Cristo. Mas quando ele vai falar da salvação especificamente, é sempre no singular. É sempre você. Ou quando ele está se dirigindo, como exemplo em Efésios 1:13, ele fala, e tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, ele não se põe junto desse, porque ele também ouviu o evangelho da salvação dele. Mas ele está falando para o vós, ele fala da vossa salvação. Mas a salvação não foi coletiva. Cada um deles individualmente teve que ouvir esse evangelho. Por isso, quando às vezes eu falo desse versículo, eu falo, e tendo ouvido o evangelho da sua salvação, e tendo nele crido, você foi selado. Porque isso é uma coisa individual. Deus não sela grupos de pessoas. A única situação em que nós vemos o Espírito vindo habitar e selar foi 100 naquele cenáculo, aqueles 130 homens, 100 homens que estavam no cenáculo. Os que subiram no cenáculo, eles receberam naquele dia o Espírito Santo. Foi a única vez que foi coletivo, porque foi a inauguração do corpo de Cristo aqui na Terra. Dali em diante, Deus ia acrescentando conforme iam ouvindo o Evangelho e crendo nesse Evangelho e sendo salvos e selados. Essa questão de desfrutar a liberdade, né, que temos na nossa posição de filhos é algo tão rico, é algo tão sério que Paulo chega a ficar perplexo, né? Ele fica perplexo com a atitude dos Gálatas aqui no capítulo 4, mais uma vez. E aí no versículo 9, ele fala, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? E aí ele desabafa no versículo 11, né? Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. E é interessante, né? Paulo, ele contrapõe algo tão rico, algo tão maravilhoso, que a nossa posição de filhos, a nossa justificação pela fé, ele coloca de um lado, e do outro lado ele coloca coisas que ele chama de rudimentos fracos e pobres. Ele vem argumentando desde o início da carta. E aí que ele chama rudimentos fracos e pobres. E ele dá um pequeno exemplo no versículo 10. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Mas aqui poderia ser incluído qualquer outro tipo de regra, lei e mandamentos que um legalista ele se propõe a fazer, ele se propõe a seguir, ele se propõe a obedecer. E no fim das contas, tudo isso é rudimentos fracos e pobres, em contraponto a algo tão rico e tão importante como nossa posição diante de Deus, pela fé.
o versículo 11, ele fala: receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Se o senhor leu: receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Eu penso que Paulo faz uma afirmação aqui no verso 11, não é isso? E lá no versículo 18, ele vai falar de novo: é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando eu estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, os irmãos de Gálatas fazia o certo quando ele estava presente, né, ali. E Paulo, no verso 11, ele temeu isso, né? E lá na frente ele confirma. Mas é importante que Cristo, quando nós somos filhos, né, e adotados, ele vem nascendo em nossos corações, né? Ele vem nos trazendo bons ensinamentos, e aí o cristão vai se tornando um filho maduro mais na frente, né? E os Gálatas, eles não tinham isso para com ele. Eles queriam voltar à servidão. Queriam fazer uma ponte para caminhar, indo e voltando, né? Mas eu creio que não tinha essa possibilidade. Eu estava pensando no versículo 9, fala de como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, né? Está falando da lei aqui, e os irmãos já falaram, né, que a lei, ela é um espelho, né? Ela não consegue salvar o homem, ela apenas mostra o que o homem é. Então, você contemplando a lei, e se eu estou guardando a lei, então é como se eu estivesse olhando para ela e ela está refletindo a mim. Ou seja, ela está mostrando como eu estou. Se eu estou bem ou estou mal, segundo a lei. E no cristianismo não é isso, né, irmãos? No cristianismo nós não olhamos a lei, nós olhamos a Cristo. E ao contemplar a Ele, eu sou mudado. O Lineu falou a respeito de que, acho que foi uma outra live que ele disse que Deus ama, né? Deus tem tal alegria pelo Filho que ele quis encher o céu de pessoas iguais ao Filho, né? E então por isso nós somos transformados, né? A imagem, vamos dizer assim, de Cristo, né? E esse é o trabalho que o Senhor está fazendo enquanto estamos aqui na Terra, nos moldando, nos transformando para sermos mais parecidos com Ele, né? Logicamente que ninguém vai atingir, enquanto aqui na Terra, ninguém vai atingir esse ponto, né? Isso vai acontecer quando nós formos transformados, né? E aí seremos completamente semelhantes a Cristo, né? Moralmente e também fisicamente, né? Porque teremos um corpo como o corpo do Senhor, né? Mas se a gente abrir lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, ele fala o seguinte, né, no versículo 17: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa liberdade, né, que o Lineu está falando, de nós desfrutarmos aquilo que nós temos em Cristo, a liberdade de filhos, né?
aonde está o Espírito do Senhor da liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, esse espelho que está falando aqui no versículo 18, ele não é a lei que reflete a minha face. Né? A lei, eu olho para a lei e eu vejo como eu estou. Então, ela tem a minha imagem, eu vejo a minha imagem. Mas aqui, nós somos transformados com a cara descoberta, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem dele, de Cristo, né? Como pelo Espírito Santo. Então, isso é o trabalho, né, que o Espírito Santo tem hoje no crente. É exatamente isso, é nos transformar para que não que nós vejamos a nossa imagem pela lei, mas que nós, como é que fala aqui? Refletindo como um espelho a glória do Senhor. Isso é o que vai haver, né, o Lineu falou, no milênio. Né? No milênio, a igreja que está sendo formada hoje, ela vai ser o vaso que Deus vai usar para manifestar a glória de Cristo. Né? E quando nós passarmos pelo tribunal de Cristo, o que vai acontecer? Né? São 3 coisas, principalmente, que vão acontecer lá. Né? Revisão, recompensa e regozijo, né? O irmão fala. Né? E essas recompensas, na verdade, são os galardões que nós vamos receber, e eles serão mostrados no milênio. Né? Então, as pessoas elas vão olhar para Cristo, ou melhor, vão olhar para o Cristo, né, que é a cabeça junto com o corpo, e eles vão ver na igreja toda a glória dele. Porque vão ver tudo aquilo que ele, Cristo, fez nesses pobres vasos, né, que somos nós aqui na Terra. E eles vão olhar para essas coisas da igreja e glorificar a Cristo. Né? Então, por isso que fala aqui, né, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Isso é a obra que o Espírito está fazendo hoje, e que tudo isso, na verdade, será para a manifestação da glória dele no milênio. Eu tenho uma pergunta a fazer, Lineu, antes de você continuar. Quando ele fala aqui de rudimentos fracos e pobres, a gente pode incluir também o legalismo que a gente vê hoje em dia na cristandade? Por exemplo, pessoas que acham que somente lá no monte é que vão poder se conectar melhor com Deus, pessoas que usam livros de oração comum para poder ter uma oração mais elevada diante de Deus, pessoas que seguem rituais, né, cultos específicos, que participam de festas chamadas cristãs. Então, assim, a minha pergunta em cima disso aqui que Paulo está falando no versículo 9, rudimentos fracos e pobres, a gente pode incluir também esses tipos de legalismos da cristandade que nós vemos aí todos os dias? Isso é o que nós vemos hoje, é o desenvolvimento pleno do que começou em Gálatas. O legalismo e a religiosidade, os homens colocando regras para seguir. Presta atenção que esse versículo 9 fala, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos. Quem são esses que são antes sendo conhecidos de Deus? Não é só os judeus, ele está falando dos gentios aqui, porque ele estava falando no versículo 8. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses, eles são gentios. Então eles não corriam o risco de voltar à lei, porque eles nunca tiveram lei. Sim, mas eles podiam voltar às práticas religiosas terrenais. Porque, na realidade, o judaísmo não deixava de ser uma religião terrena. A única diferença
não a única, né? A grande diferença é que no judaísmo, Deus havia instituído isso para o povo. Mas era uma religião terrena. Era uma religião com promessas terrenas. Com lei que, se guardasse, ia ter prosperidade, ia ver os filhos dos seus filhos, ia ser rico. Não é à toa que quando o Senhor fala que quando fala sobre o camelo passar no fundo de uma agulha, ele fala mais fácil um camelo passar no fundo da agulha que um rico entrar nos céus. Os discípulos falam, nossa, não entendemos o que ele está falando, porque as promessas eram essas. Quem andasse direito na lei ia ter bastante dinheiro, ia ser próspero. E agora Deus está falando que o rico não vai entrar no reino dos céus? Como assim? Porque o Senhor estava falando de outra coisa, né? E na realidade, esses ritos que ele fala aqui, esses rudimentos, ou os princípios fracos e pobres, é a religiosidade terrena. No caso dos judeus, foi dado por Deus, mas era composta de rituais e de sacrifícios, porém, dados por Deus. A diferença no ateísmo ou no paganismo é que eles tinham também rituais, sacrifícios, mas eram corruptos, não eram santos. Os rituais que eles seguiam eram rituais de corrupção. Os judeus seguiam rituais de santidade de Deus, porque era tudo mostrando ou prefigurando aquele que haveria de vir. Mas os gentios não. Porém, se eles voltassem a colocar uma regra debaixo para eles seguirem, qualquer que fosse, eles estariam fazendo a mesma coisa que o judeu, voltando a servir aqueles a quem eles serviam antes, voltar a ser escravo. Esse que é o problema. Não é qual tipo de lei que você guarda que é o problema. É você se escravizar outra vez e perder essa liberdade. Ele está falando disso daí com eles. Estão perdendo a liberdade de novo. Porque vocês estão voltando a praticar as coisas que vocês eram escravos antes e não conseguiam deixar de praticar. Nós não éramos escravos do pecado? Se eu volto a praticar o pecado agora, eu estou me colocando de novo debaixo da servidão do pecado. Se eu ficar servindo os meus desejos, os desejos da carne. Então, qualquer que seja, judeu ou gentil, se ele volta às práticas de antigamente, é pecado. Ele foi tudo feito em vão para ele, que é o que Paulo fala, receio que eu haja trabalhado convosco em vão. O Darby fala assim, receio que eu haja trabalhado, quanto a vocês, eu tenha trabalhado totalmente em vão. Deixa eu até ver como é que ele fala isso em inglês, para traduzir para o português. Aqui. Estou temeroso que eu também tenha trabalhado em vão para com vocês. Por quê? Se tudo aquilo que ele pregou, agora eles pegam e juntam, fazem uma lei, qualquer que seja ela, uma forma de regra, e acrescenta a graça, acabou o exercício individual. Então, aquilo que o Rafael perguntou é verdade. Se eu, por exemplo, chegar num salão de reunião e tiver uma folhinha em cada assento com o projeto do que vai ser a reunião, que o pastor fez, ou que alguém tenha feito, olha, aqui no começo nós vamos orar, depois nós cantamos esse hino, depois nós vamos fazer... Mas e o Espírito Santo, onde está aí? E depois oramos essa oração que todo mundo tem que orar junto. Todo mundo fala ao mesmo tempo essa oração. Ó Senhor, nós estamos aqui, repete comigo. E todo mundo repete, entendeu? O que é isso? Isso é religião. É tirar Cristo do lugar, é tirar o Espírito Santo da sua tarefa de nos levar a Deus, em adoração, em oração, e mesmo o Espírito Santo usar aquele a quem ele quer na reunião. Isso que o homem perdeu quando ele se judaizou, quando ele colocou uma lei, quando ele se tornou legalismo um ponto uma linha a ser seguida. Quando o homem traça uma linha de legalismo para seguirem, a primeira coisa que isso faz, está dizendo aqui agora, pode ser que tudo que foi pregado para você seja em vão, porque você está seguindo a sua própria lei. Você está fazendo uma lista de regras para seguir e que quem não fizer igual a você, pelo menos não é igual a você.
tão bom e tão legal como você, tão legalista como você. Então, esse é uma das coisas que o legalismo traz. A partir do versículo 12, ele vai começar a segunda coisa que o legalismo traz, né? Que é o fato de que você, ao se tornar um legalista, você se torna uma pessoa fria e sem piedade. Você já percebeu que todas as pessoas que têm um procedimento assim de andar cheio de regras, a primeira coisa que você nota nele, qual que é? Ele não tem amor para com os irmãos, ele não tem paciência com os irmãos, ele não tem amor com os irmãos, e ele é frio, ele não tem sentimentos de compaixão, de piedade pelos irmãos. Ele acha que se andar igual a mim, não estaria nessa situação. Bem feito que está assim. Ora, o que é isso? Por acaso, quando Cristo me salvou, eu estava andando direitinho assim? Ou eu era inimigo? O padrão de Cristo é o nosso padrão, não o que eu acho que devo traçar aqui nesse mundo para ser andado. Isso é uma forma de lei. E também, se eu colocar, por exemplo, a partir de hoje, só pode orar aqui irmãos que orem dessa forma, que tem aqui um esquema de como orar. Vamos fazer um padrão de oração. E também, se alguém quiser saber o que pode fazer ou não pode, nós temos a nossa listinha atrás da porta, escrita ali, com as regras da nossa Assembleia. O que é isso? É legalismo. O que faz? Quem seguir aquelas regras está dentro dos padrões da Assembleia. Quem não tiver, esse não é lá grande coisa, não. E você começa a julgar a pessoa. É o próximo passo. Vai ser um crítico. Você é um crítico de cadeira. Senta para criticar os outros, porque não são igual a vocês. Não são igual a mim. Eu sou bom. Veja só. Nós tivemos um irmão entre nós, eu não sei se já contei essa história, mas nós tivemos um irmão entre nós, e que ele se sentia assim, tão importante, que ele... Opa, caiu minha... Ele se sentia tão importante que ele chegou ao ponto de achar que começava a reunião, ele dava graças, depois ele vinha, ele dava um hino, cantava esse hino, depois ele começava a ler o trecho, ele lia o trecho. Chegou um ponto em que os irmãos falavam, chegou um dia ele falou assim, puxa, só eu dou graças, só eu oro. Mas é lógico, ele queria fazer isso porque ele queria ser alguma coisa. Esse que é o ponto primordial de tudo aí. Talvez, Alineu, por essa nova característica, né, de um crente que utiliza do legalismo, o cristão que utiliza do legalismo. Outro aspecto negativo que é mostrado no capítulo 4 é o que o irmão falou, perde completamente a empatia e se tornam frios, né? Talvez seja por isso que Paulo começa o versículo 12 dizendo, irmãos, rogo-vos que sejais como eu. Aqui Paulo está querendo dizer, olha, eu desfruto da liberdade da filiação. Eu desfruto dessa liberdade. E eu quero que vocês desfrutem também dessa liberdade. E aí ele continua, porque também eu sou como vós. Aqui, provavelmente, Paulo fala, olha, a mesma posição que eu tenho de filho, vocês também têm de filhos. Então, vamos desfrutar dessa posição. E quando Paulo fala, no versículo 12, no início, rogo-vos que sejais como eu, buscando esse exemplo positivo, né? Assim como em vários outros pontos do Novo Testamento, aonde Paulo coloca também, sejais como, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, buscando esse aspecto positivo, né? Esse aspecto positivo. Então, como o irmão falou que a partir do versículo 12 mostra uma outra característica de crentes que se envolvem com o legalismo, né? A primeira característica é a perda da liberdade da nossa posição como filhos. A segunda característica é a falta de empatia e a frieza, né? As pessoas se tornam frias e orgulhosas de alguma forma. Por isso, talvez Paulo comece o versículo falando, sejais como eu, né? Assim como eu sou como vocês em posição. E aí, no final do versículo 12, ele disse, nenhum mal me fizestes. Aqui, Paulo diz, olha, apesar de vocês
apesar de vocês estarem voltando, né, tendo essas práticas de se colocar novamente escravos do pecado por meio de lei, né, obras de lei, eles não ofenderam pessoalmente a Paulo. Talvez seja isso que ele esteja dizendo aqui. E aí ele continua nos próximos versículos falando justamente sobre essas características, né, essas características de falta de empatia e de frieza no relacionamento. Fica evidente que no começo, porque Paulo foi que levou o evangelho para eles lá, ele foi em fraqueza. Eu acredito que ele tinha algum problema nos olhos e não era muito agradável, talvez, a aparência do que ele tinha, né? Mas receberam ele bem, não rejeitaram ele, não desprezaram ele e tal. Porém, a partir do momento que eles começaram a querer aguardar a lei, ou acrescentar a lei à graça, eles começaram a tratar ele como se fosse inimigo. Ele fala aqui no versículo 16, fiz-me acaso vosso inimigo? Isso é que o legalismo traz. Eles que haviam sido tão assim, recebido Paulo, apesar da fraqueza com que Paulo estava e a aparência dele não ser nada agradável, eles receberam ele contente. Ele fala, versículo 14, e não rejeitasses nem desprezasses isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebesse como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, como se ele fosse o próprio Jesus, eles receberam. E agora eles estavam tratando ele como inimigo. É isso que ele está falando. Vocês estão vendo o que o legalismo está fazendo com vocês? Cadê aquele amor que me recebia aqui, que agora está me recebendo como inimigo? Dizendo essas coisas, entendeu? Fazendo essas coisas. Então, realmente, o legalismo leva a uma frieza de coração, leva você a ser um crítico e, principalmente, a querer que o padrão seja você. O que estiver no meu padrão está bom, o que não estiver no meu padrão não está bom. Isso já a lei fazia, né, Lineu? A lei foi dada e ela criava inimizade entre os gentios e o povo de Israel, né? Então, tudo aquilo que diz respeito à lei, ela realmente vai trazer inimizade, né? Vai levantar um muro entre pessoas, né? E, além disso, Paulo está alertando aos Gálatas a respeito daqueles que estão judaizando eles, os crentes judaizantes aqui, né? Os falsos crentes. Porque no versículo 16 ele fala, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade, e aí ele chama a atenção. Eu estou falando a verdade para vocês, e me fiz inimigos de vocês. Então ele fala no versículo 17, eles, os judaizantes, têm bom zelo por vós, mas não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelos por eles, ou seja, seguidores. Seguindo ele. O zelo que eles apresentavam não era zelo bom, era um zelo com segundas intenções. Olha, eu estou fazendo isso para vocês, estou dando a lei para vocês guardarem, porque tenho zelo por vocês. Mas qual era o zelo? Tinha que seguir eles, seguir a lei deles. E isso não era bom, porque esfriava, tirava a liberdade de filiação, além de tirar a liberdade de filiação, ainda tornava você uma pessoa fria, seca e arrogante. Porque eu sou bom. Quem andar comigo está bem. Quem não andar comigo não está bem. O que é isso? Eu sou o padrão agora? E é isso que ele está falando aqui para os Gálatas. Presta bem atenção. Se o zelo que eles têm por vocês, se é um zelo que convém. Não convém, porque na realidade eles querem excluir vocês para ficar exclusivo para eles. Eles querem tirar da liberdade para que fique seguindo na escravidão da lei deles. Olha que perversidade e que trama do homem, porque apenas acrescentar um detalhezinho à lei. Você tem que se circuncidar. Porque se você não circuncidar, você não pode ser salvo. Então vem aqui, vem ser circuncidado comigo, que aí você passa a me seguir. É isso que é o legalismo, né? O legalismo basicamente destrói essa felicidade da filiação, né? Aquela coisa, aquele gozo da filiação,
e nos torna arrogantes, nos torna secos, frios e pouco importa os irmãos. Se eles andarem como eu, tá bem. Se não, fiquem para trás, eu vou continuar. Esse que é o ponto. Houve um dos... Ele era um homem muito, assim, conhecedor da palavra, um alemãozão lá, e ele veio com uma má doutrina, aliás, nem tinha má doutrina, ele se rebelou contra uma disciplina que uma assembleia fez, porque ela colocou fora de comunhão um evangelista. E o evangelista sempre tem que dar para ele alguma coisa assim, ele vai chegar lá, porque o evangelista, ele é muito independente, ele não sabe vida de assembleia. E esse irmão evangelista, ele era realmente importuno muitas vezes, né? Era um italianão lá e tal. Mas esse irmão foi disciplinado e por influência desse irmão. E ele, quando fizeram coisa, ele veio falar, olha, eu vou me apartar daquela assembleia porque não estão tratando... Falaram para ele, escuta, mas você vai causar uma divisão. Eu falei assim, mesmo que eu cause uma divisão, eu vou fazer isso. Porque eu estou servindo a Deus. E, na realidade, ele não tinha uma má doutrina. Aliás, ele era muito, mas ele impunha a doutrina que ele queria, do jeito que ele queria. E acabou causando uma divisão grande, dolorosa, foi em 90 e qualquer coisa que aconteceu isso aí. Mas vê só um exemplo, como uma pessoa, usando a verdade, ou usando até coisas de Deus, pode induzir o homem a virar um legalista junto com ele. É muito fácil fazer isso, né? É muito fácil. É só andar na carne. Irmãos, não sei se dá para fazer uma pergunta nos 45 do segundo, mas vou tentar. Os irmãos explicaram, né, justamente o contexto no começo de Gálatas, de meninos, né, e depois filhos. Eu achei interessante, e aí eu gostaria se algum irmão pudesse desenvolver para mim o que nesse contexto, o que João quis dizer em 1 João 2, se não me engano, que ele fala meus filhinhos, né? Ele repete pelo menos umas 2 ou 3 vezes nesse capítulo. Eu queria saber qual que era, se é o mesmo contexto, né, que João fala de meus filhinhos. É só isso a pergunta. Não, não é o mesmo contexto. João, vocês têm que entender que as cartas de João, ele sempre fala do ponto de vista absoluto. Ele nunca fala do relativo. E Paulo, quando fala, ele fala mais do relativo, não do absoluto. Quando Paulo está falando aqui de meninos, de criança, é no sentido de algo novo que está começando. Lá, quando ele está falando de filhinhos, João, ele está falando no sentido absoluto. É um filho de Deus mesmo, não é alguém que está começando na vida, mas que ele amorosamente está chamando ele de filhinhos, como um pai, entendeu? Porque ele tinha um carinho por aquelas pessoas. Então, por isso que ele chama filhinhos. Existe, até o Bruce comenta num dos livros dele, que nós não podemos interpretar o Novo Testamento, a doutrina de Paulo, usando as cartas de João e vice-versa. Porque certos termos que João usa não têm o mesmo significado que Paulo usou. Paulo usou de um jeito e João usou de outro. E basicamente é isso. João fala do ponto de vista absoluto. O que significa isso? O irmão usa um exemplo que eu acho interessante. A rolha flutua. Isso é uma afirmação absoluta. A rolha flutua. Mas ela não leva, ao eu falar isso, dá a impressão que ela nunca afunda. Mas eu tenho condições de fazer uma rolha afundar. Amarro um peso nela, ela afunda. Mas isso é uma intercorrência do negócio, mas a rolha flutua, desde que ela tenha as condições para flutuar. Mas quando eu estou falando do sentido absoluto, a rolha flutua sempre. Então, você vai olhar, João, ele está falando do absoluto. Ele considera ali que já está todo mundo andando certinho e ali sem problema. Já Paulo não faz isso. Às vezes ele está falando da posição do cristão, mas ele está falando também do andar do cristão. Quando ele está falando do andar, não tem nada absoluto ali.
tem relativo, tem relação com como ele está andando, o que ele está fazendo e tal. Então, ele não vai usar o mesmo termo que João usa, porque João está sempre falando no nível absoluto das coisas. Só para finalizar, antes de você encerrar aí, olha que interessante sobre a frieza, essa característica da frieza. Os Gálatas tinham recebido Paulo tão bem, eles não tinham desprezado Paulo, né? Não tinham rejeitado, eles também não desprezaram a doença que Paulo tinha na carne, provavelmente a doença dos olhos. E olha o testemunho que Paulo dá da atitude dos Gálatas, no versículo 15. Ele fala: porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria os vossos olhos e nos daríeis. Ou seja, vocês dariam os próprios olhos, arrancariam seus próprios olhos para me dar. Olha o testemunho de Paulo. Mas por conta do legalismo, vem a frieza, vem a falta de empatia, a ponto de Paulo falar no versículo 16, fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Olha que interessante. E aí o irmão Bruce, para finalizar, ele fala no comentário dele que má doutrina produz má conduta. E ele utiliza até a carta de Timóteo como exemplo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Em outra passagem ele fala: as más conversações corrompem os bons costumes. Mas a má doutrina, ela tem essa companheira, o andar. Sempre a conduta de quem carrega a má doutrina é uma conduta inadequada. Sempre. Não tem ninguém... Ele até disfarça a sua conduta, falando mais macio, mais mansinho, mas pisa no calo dele, você vai ver que ele revela realmente quem ele é. E isso acontece, vez por outra, a gente vê acontecer isso. Aquela pessoa que tinha tão legal, mas mexeu com ele, ele vira uma fera. Por quê? Porque você pode muito bem enganar uma pessoa por algum tempo, enganar muitas pessoas por algum tempo, ou algumas pessoas por muito tempo, a gente não pode enganar todo mundo por todo o tempo. Essa é a verdade, né? Então, a gente consegue até disfarçar, às vezes, o que a gente é na realidade, mas não tem jeito. Vai chegar um momento que o Senhor vai trazer tudo à tona. E quem somos nós? Se a gente não puser na posição de que você pode fazer qualquer uma dessas más coisas que você está criticando, você está se pondo a uma situação, uma posição acima dos outros. Por isso que ele fala aqui de ser antipático, né? A pessoa passa a ser antipática. Parece que tudo que ele fala, ele é o padrão do que ele está falando. Não, porque eu, isso você, depois de 10 minutos conversando com o cara, você tirar o eu, fica vazia a conversa. Não tem nada, não sobrou nada, entendeu? Faz esse teste qualquer dia, você escutando alguém falar, tira o eu da frase, você vê que não tem sentido o que ele está falando. Era eu só que ele estava falando, e mais nada. Então, fica realmente... Agora, se você vai ver uma pessoa que está realmente com boa doutrina, e você tirar... Talvez não vá ter nenhum eu, mas se você tirar, continua tendo sentido, porque o objeto da sã doutrina é Cristo Jesus. E se você tirar o eu, vai realçar mais ainda a Cristo Jesus. Então, por isso que nós temos que estar sempre cuidadosos em nunca pensar que eu posso ser exemplo para meus irmãos, mas Cristo é nosso exemplo. E eu não posso confiar na carne em nenhum momento, porque ela é enganosa mais do que todas as coisas. Como nós estávamos falando, acho que quarta-feira, sobre a mentira, né? Não falar em mentira mais uns com os outros, que o Darby fala que a melhor palavra seria falsidade, não mentira. Não diga mentira, mas é falsidade. Porque a falsidade, a mentira só não é completa como falsidade. Porque ele dá um exemplo. Ele fala, o primeiro pecado que teve
uma disciplina séria na Assembleia foi Ananias e Safira. Ananias viveu a mentira. Safira falou a mentira. Porque ele tramou e se convenceu de que ele estava fazendo uma coisa certa, vendendo metade e retendo a outra metade. Essa foi a mentira dele. Ele viveu essa mentira. Ele criou e viveu essa mentira. Mas a esposa dele apenas fez o que ele mandou fazer. Ó, fala que eu vendi metade. Fala que eu dei tudo. Não tem metade. Ela pegou e falou mentira. Os dois tiveram o mesmo juízo. Mas ele viveu e ela mentiu. A mentira, nós temos que ter sempre em mente quem é o pai da mentira. O criador da mentira, quem é? Satanás. Então, nunca é uma boa coisa para nós a mentira. E a falsidade é enganar-se a si mesmo e enganar os outros. A falsidade é você passar por alguma coisa que você não é. Que era exatamente o que Ananias queria. Ele queria ter o mesmo privilégio daqueles que estavam vendendo tudo e jogando aos pés dos apóstolos, só que ele queria reter metade para ele. Então, o que ele fez? Ele não falou nada, ele só depositou lá falando que era tudo o que era dele. Ele estava se passando por um bom samaritano, mas ele era meio bom samaritano. Ele estava guardando metade com ele. E a mulher dele, Safira, acabou mentindo, porque a hora que perguntou, aconteceu isso? Ela falou assim, não. E aí ela também teve o mesmo juízo. Então, nós temos que pensar nisso, né? A má doutrina realmente traz atrás de si um mau andar também, né? Uma má conduta. Vamos orar, então, irmão. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por nos trazer mais ensinamentos aos nossos corações, Pai, por conceder esses estudos e te agradecemos, Pai. Damos graças por tudo o que tem feito. Nos despede em tua santa paz. E assim, ó Pai, nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.